Olá, seja bem-vindo ao nosso momento de oração e também de recapitulação da lição da Escola Sabatina. Esse é o momento em que nós separamos para fazer um breve resumo dessa lição, a lição da Escola Sabatina que você já deve ter. Se você ainda não tem, faça a sua assinatura na Casa Publicadora Brasileira e você vai estar recebendo a cada trimestre uma lição como essa. E hoje vamos recapitular então a lição número 4. Lembro que esse é apenas um resumo dos principais assuntos apresentados na semana. A semana que vamos fazer o resumo agora é a que vai do dia 18 até o dia 24 de julho. Então, vamos ao verso para memorizar? Ele está em Tiago 5,16, que diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O título da lição dessa semana, então, o poder da oração intercessória. Eu tenho certeza que você já foi muito abençoado pela oração intercessória que já fez por outras pessoas e por orações feitas por outras pessoas, por você também. Vamos então a uma recapitulação do estudo da semana. Vamos começar então o nosso resumo com o sábado à tarde, que fala no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, que quando essa igreja orou, o chão tremeu. Já parou para pensar o chão estremecer de tanta oração? A igreja de Atos era uma igreja que tinha o costume de orar uns pelos outros. A oração intercessória não era só uma ideia, ou só um seminário, ou mesmo um resumo de lição. A oração intercessória era uma prática comum na igreja de Atos. E eu espero que essa prática também seja na sua vida uma bênção. Vale lembrar de que o derramamento do Espírito Santo em forma da chuva temporã no dia do Pentecostes foi uma resposta a essa igreja que estava orando. Deus está ansioso que nós oremos a Ele, pedindo também a manifestação da chuva serôdia, que vai ser um grande derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, que dará à igreja de Deus o poder para proclamar finalmente o Evangelho eterno para o mundo todo e finalmente vermos Jesus voltar em poder e glória. No domingo, encontramos aí o título Uma Luta Cósmica. Há um grande conflito entre o bem e o mal. O campo de batalha que acontece é a nossa mente. E nós sabemos que os anjos de Deus estão aí para nos ajudar. O Espírito Santo também está à nossa disposição para nos fortalecer, nos iluminar, nos orientar a respeito da verdade. Esse grande conflito entre Cristo e Satanás, esse é a grande batalha que estamos envolvidos. É por isso que em Efésios 6, versículo 12, diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, não é contra pessoas. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Se nossos olhos pudessem ser abertos e pudéssemos contemplar o invisível, nós veríamos então uma grande batalha que se trava todo dia. Deus, Jesus, com os anjos buscando nos salvar e o diabo e os demônios tentando nos destruir. Graças a Deus, porque os anjos de Deus e o Espírito Santo, eles estão sempre a nos proteger e a nos guiar no caminho da salvação. Na segunda-feira encontramos então o título Jesus, o poderoso intercessor. Em Lucas 5,16, encontramos que Jesus ele sempre se retirava ao final de cada dia para lugares solitários e ali ele passava muito tempo conversando com o Pai, em comunhão com Deus para pedir forças e orientação para as atividades do seu dia a dia. Jesus ele se revezava entre o topo da montanha, sozinho com Deus, às vezes no jardim, solitário com Deus, e também entre as multidões na praia ou nas cidades, curando, pregando e ensinando. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para você nesse momento: onde deve ser o cristão encontrado? No topo da montanha, sozinho, se consagrando a Deus, ou no meio das multidões, junto à praia, na cidade, pregando o Evangelho? O cristão não deve ser encontrado nem somente no topo, nem somente entre as multidões. Deus tem que nos encontrar subindo e descendo. É o equilíbrio entre a comunhão e a missão, entre a consagração e a pregação do Evangelho, é que traz a saúde espiritual e forças para vencermos as batalhas espirituais que vemos dia após dia diante de nós. Jesus, ele orava por ele, e é mencionado em Lucas que ele orou por Pedro. Sabendo que o diabo ia tentar destruir Pedro, Jesus orava por Pedro, em especial pelos demais discípulos. Nós encontramos também em Hebreus 7,25 que Jesus, hoje, ele intercede
ele suplica cada dia a Deus, intercedendo por mim e por você no santuário celestial. Jesus é o nosso grande intercessor. Ele foi, ele é e sempre o será. Na terça-feira encontramos o título As Orações Intercessórias de Paulo. Paulo é um outro grande exemplo de oração intercessória. Em Efésios 1,16, diz que ele sempre agradecia a Deus e mencionava cada uma de suas igrejas diante de Deus em oração. Ele pedia que Deus desse à igreja dele sabedoria, discernimento espiritual, para que eles permanecessem firmes na palavra de Deus. Paulo também, em Filipenses 1, diz que todos os seus queridos irmãos moravam em seu coração, de que ele sentia muita saudade deles e que desejava que eles fossem encontrados, aprovados no dia da volta gloriosa de Jesus. Nós temos que ter sempre o costume de orar pelas pessoas, de orar uns pelos outros, de pedir a Deus que Deus dê eles forças e sabedoria. Nosso maior desejo é que cada um dos nossos irmãos, os amigos e familiares, sejam aprovados, sejam encontrados prontos para morar com Jesus quando Ele vier. Na quarta-feira, o título Poderes Invisíveis em Atuação. Ali encontramos uma referência ao capítulo 10 do livro de Daniel, onde mostra claramente uma batalha entre o bem e o mal. No capítulo 10, versículo 12 e 13, diz que desde o primeiro dia, dos 21 dias que Daniel lutou diante de Deus em oração, Miguel foi enviado para consolar Daniel e revelar a Daniel os mistérios da profecia. Mas um príncipe, que aqui é chamado de príncipe da Pérsia, o atrasou. Quem é Miguel? Quem é o príncipe da Pérsia aqui apresentado em Daniel capítulo 10? Miguel é o nome de Jesus que sempre lhe é apresentado quando se fala de batalha. 5 vezes o nome de Jesus é apresentado na Bíblia como Miguel. É o nome dele quando ele está em meio a uma guerra, a uma batalha. Então vemos aí Jesus, Miguel, em batalha contra o príncipe da Pérsia. Quem é esse príncipe da Pérsia? Não está falando de Ciro, mas está falando do oponente de Jesus, o príncipe deste mundo, de acordo com João 12:31. O príncipe deste mundo é o diabo. Nós encontramos então essa batalha entre Miguel e Jesus em Daniel 10. E louvado seja Deus que mais uma vez Miguel venceu. Essa batalha é antiga, essa guerra é antiga, mas o vencedor e o final nós já sabemos, Jesus é vitorioso e Jesus vai voltar novamente para finalmente consumar essa grande vitória que ele fez, que ele faz e está fazendo por cada um de nós nesse dia também. Quinta-feira, o foco da oração. Aqui encontramos uma referência a Samuel, quando o povo de Israel pediu um rei para governar sobre eles. 1 Samuel 12:23, Samuel disse ao povo o seguinte: eu jamais vou deixar de orar por vocês. O coração de Samuel estava triste, estava magoado com o pedido deles, mas o amor de Samuel pelo povo era muito maior do que a sua dor. Samuel, Jesus, Paulo são exemplos de pessoas que tinham o bom hábito de fazer a oração intercessória. E a oração deles era específica. Israel pediu e Samuel pediu que Deus continuasse a abençoar o povo de Israel. Jesus orava especificamente pelos seus discípulos, orava por ele. Paulo mencionava por nome as igrejas. É importante que ao orarmos pelas pessoas, não é só dizer, Senhor, abençoa todo mundo. Não, seja mais específico. Abençoe minha esposa, meu marido, filhos, fulano, cicrano. É muito bom, é importante mencionarmos os nomes das pessoas diante de Deus. E há um texto em 1 João 5, verso 14, que diz assim: se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele sempre vai nos ouvir. E mais importante, ao som de uma oração sincera e fervorosa, o inferno inteiro estremece. Quero desafiar você a, em nome de Jesus, passar tempo orando e fazendo o inferno estremecer, porque Deus tem Miguel. Miguel está com você. E eu e você, quando estamos unidos em oração a Jesus Cristo, somos mais que vencedores por meio do poder de Miguel, Jesus, que se levanta e defende aquele que pede a ele socorro. Agora sim, chegamos à sexta-feira no estudo adicional. E me permita apresentar aqui 2 citações lindas e descritas por Ellen G. White. A primeira citação está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 377, que diz assim: anjos ministradores aguardam ao pé do trono
para obedecer instantaneamente ao mando de Jesus Cristo, no responder toda oração feita em sinceridade, com fé viva. Vemos que os anjos de Deus estão ali ansiosos para obedecer o comando de Deus e atender a minha e a sua oração. Agora, tem mais uma citação que eu vou ler, que está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 231, que diz assim: a oração da fé nunca se perde, mas dizer que sempre será atendida do próprio modo e concedida a coisa particular que esperávamos, isso é presunção. Então, ao orar, a gente precisa sempre consultar se essa é a vontade de Deus. Que nós continuemos a orar por nós mesmos e uns pelos outros. Os anjos de Deus estão a postos, dispostos também a nos atender e nos socorrer. Que continuemos a orar, mesmo que aparentemente a resposta não seja a que nós gostaríamos de receber. Não sabemos o que pedimos, mas Deus sempre sabe o que deve nos dar. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio da oração. Que o Senhor nos dê cada dia o hábito de sermos como Jesus, gastarmos tempo orando por nós mesmos, pelos nossos familiares, amigos e irmãos. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que assiste esse vídeo nesse momento. Que essa lição da Escola Sabatina traga crescimento espiritual para cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.